Acredito que vai dar tudo certo, né? Vai estar tudo ok com a transmissão e isso não vai afetar em nada, né? Então, acomode-se, sente-se que está começando. Pega aí uma cervejinha na geladeira ou uma coca bem gelada. Está começando mais um podcast Carcarás. Então, sem mais delongas, né? Vamos trazer aqui o Campo Júnior. Hoje nós temos umas pautas bem interessantes. Aconteceu muita coisa nessa última semana. Nós fizemos uma live ali no Instagram, não deu para salvar, nós íamos transformá-la em podcast. Como não deu para salvar, a gente resolveu fazer esse podcast aqui por chamada mesmo, por celular. Então, Campo Júnior, tá na escuta? Tô ouvindo muito bem aqui. Campo Júnior, por aí? Pô, aqui tá calor da peste, cara. E o áudio, tá bom? Tá bom, tô ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente bem. Aqui também tá um calor desgramado. Aqui no interior do Maranhão, sertão brabo, é um calor de rachar. É só pra macho mesmo, né, cara? É calorzão doido. Eu vou ligar o ventilador aqui, eu espero que não interfira no áudio. Porque tá quente, cara. Campos. Então tem umas pautas gerais que eu anotei aqui. A gente vai seguindo, mas o senhor tem total liberdade, como sempre, para tecer os seus comentários, trazer novos conteúdos, sempre edificantes, né, como o senhor tem o costume de fazer. Já começo agradecendo mais uma vez a disponibilidade, a presença de estar aqui conosco, né, nessa conversa. Prazer é todo meu, sabe disso. Sempre que precisar, estamos à disposição. Então, salve Maria Santíssima. Começamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Teve recentemente 103 anos, né, Campos? Se eu não estou enganado? Isso. 103 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal, que veio nos lembrar dos males do comunismo e os erros da Rússia, né? O comunismo, pouco antes de matar gente pra caramba, cometer todos esses genocídios, Nossa Senhora nos alertou, falou sobre a guerra, falou sobre a segunda, né? Que se o povo não se convertesse iria acontecer, e acabou acontecendo, infelizmente. Então pedimos a intercessão dela, que esmaga as heresias e as ideologias, para que nenhuma injustiça se cometa durante este episódio, durante este programa, para que nós venhamos a xingar as pessoas certas, a indignação seja sempre contra o mal, né? Seja sempre contra as ações das pessoas, nunca contra as pessoas mesmo, porque as pessoas, a nossa esperança é que elas mudem, que elas se salvem, né? Que elas se arrependam e que possam pedir o perdão e se livrar da condenação eterna. Então, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Rogai por nós. Campos, para a gente abrir aqui as pautas, o que o senhor acha do negócio do hashtag fica em casa, né? Quarentene-se. Como é que tá essa parada aí? Como é que o senhor vê essa campanha? Eu estou vendo o que todo brasileiro comum está vendo, entendeu? Que é uma estratégia de massacre, de esculacho do brasileiro para transformá-los em bicho. Eu não estou usando figura de linguagem, não. Eu estou usando uma descrição real. O objetivo é transformá-los em bichos domesticados. Já está mais do que provado na prática que essa quarentena não funciona. Os estudos, até os jornais esquerdistas mais famosos, Washington Post, New York Times, que defenderam esta esculhambação desde o início. Você vê como há uma dissonância cognitiva aí. Os caras dizem que funciona e apresentam números contrários. Dizem que funciona e apresentam números contrários. Entendeu? Ou seja, isso é uma tática de desorientação mental. Entendeu? Uhum. É dizer algo e apresentar números que contrariam aquilo que você está dizendo. E não obstante, você segue afirmando, atestando que isso funciona. Você não viu a declaração do Andrew Cuomo lá nos Estados Unidos? Que 66% da população estava sendo contaminada dentro de casa. Uhum. Não obstante, eles continuam com a quarentena. Já está mais do que provado que a quarentena tem dois objetivos. Primeiro, é a ampliação do Estado sobre os direitos dos indivíduos. É aquilo que nós conversamos lá atrás, sobre a questão isso muda a própria ideia da concepção do direito. Você tem, por exemplo, no Brasil, na nossa Constituição, alguns direitos e garantias, como, por exemplo, o sigilo inviolável da sua residência. Então, o sujeito só pode entrar na sua casa se, primeiro, houver um crime flagrante sendo cometido,
Ou então, no segundo caso, ele tem que estar com o mandado judicial. E aí, a partir, se eu não me engano, a Constituição só fala que é durante o dia. E o que é durante o dia? Se eu não me engano, das 6 às 8 da noite, durante o entendimento jurisprudencial. Então, isso são garantias que nós temos, garantias individuais consagradas na Constituição, o direito de ir e vir e tal. Agora, com essa quarentena, o que nós estamos percebendo? Que todos esses direitos, na verdade, não eram direitos. O que o Estado está querendo impor nas nossas cabeças é que nós temos apenas concessões. Não é direito, é uma concessão. E se é uma concessão, eu posso revogar a label para ver quando entender com a falsa desculpa de que é para a tua saúde, que é o que está acontecendo agora. A gente está vendo policiais invadindo casas aí à noite, dando tapa em gente porque estavam fazendo reuniões. Isso prejudica a quarentena. Prendendo pessoas aí em praças, em praias, ou seja, tudo que era um direito inviolável, na verdade o Estado está nos fazendo acreditar que são apenas concessões, que eram apenas concessões. Né? Então nós não tínhamos direitos, tínhamos apenas concessões, e se são concessões eu posso revogá-las a todo instante. Isso aqui está acontecendo na prática. Na prática a quarentena está fazendo isso, e as pessoas estão aceitando, estão negociando seus direitos de forma pacífica com o Estado, que está chicoteando as costas dessas pessoas, jogando esse pessoal na prisão como se fossem criminosos perigosos, e não obstante está todo mundo domesticado. Então, essa quarentena está fazendo isso com as pessoas, né? Não está protegendo de nada, não está garantindo vidas, está tão simplesmente colocando na cabeça delas que elas não têm direitos contra o Estado, elas têm apenas concessões. Perfeitamente. É o negócio lá do direito positivo e direito natural, né? Se não há nada que transcenda a lei, ao papel, a ordem escrita por um burocrata ou engravatado, então o direito não existe, né? Ele é apenas invenção e criação dos dirigentes da sociedade, daqueles que interpretam a Constituição, daqueles que são encarregados aí de aplicar e de criar, né, leis, normas, etc. Isso é uma aberração, né? Isso é a total negação do próprio direito. Por quê? Por que nós temos liberdade? Né? É porque Flávio Dino quer? É porque o juiz Douglas Martins, que decretou o lockdown aqui no Maranhão, decidiu que nós temos liberdade? Não, nós temos liberdade porque nós somos, primeiramente, seres humanos. E seres humanos, em essência, são almas viventes feitas à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De Deus. Então, todo o direito ocidental ele é baseado em quê? Ele é baseado no princípio de que o ser humano tem direitos inatos, né? Externos à própria organização da sociedade. O ser humano ele precede qualquer Estado, o indivíduo ele precede qualquer organização social. Então, a organização social, a organização em sociedade, ela já pressupõe necessariamente o controle, certo? Então, quando eu esqueço o direito natural, que já havia sido descoberto lá na Grécia Antiga, olha o quanto que a gente regrediu, né? Lá na Grécia Antiga, Sófocles, com uma peça pequenininha chamada Antígona, vai deixar claro que nem sempre aquilo que está na lei, que está na Constituição, aquilo que é engravatado, o político, o rei, seja lá o que for, o burocrata, né? O dirigente, aquilo que ele expressa como lei, nem sempre é o correto, nem sempre é a verdade, né? Porque o que é verdade? É aquilo que o político escreve em lei? Bom, se for assim, é realmente como o senhor está falando, é apenas concessão. Eles me dão a liberdade, que eu não tenho, né? Ela me é concedida por uma lei, por um papel, e da mesma forma que eles me dão, eles podem retirar. Da mesma forma, eles podem revogar a liberdade, que é o que nós estamos vendo. Se é a Constituição a única coisa que nos garante o direito de ir e vir, a mesma Constituição, ou mesmo Código, né, de leis, pode revogar esse direito. Então, o ser humano, o direito positivo, o direito positivado, concedido, se tornou a norma, infelizmente, nas maiorias das faculdades de direito, né, na mentalidade jurídica como um todo. Tanto que nós vemos cenas abjetas, como aquela cena da Janaína Pascoal, levantando a Constituição e chamando de livro sagrado, Campos. Olha... Você lembra dessa maluca fazendo isso?
Este é o meu livro sagrado, é nisso que eu acredito. O que é isso, Max? Isso é um estado de demência, pô, demência mental mesmo, de demência intelectual, de demência espiritual. É a demência em seu ápice, em seu império. Ó, ela é a encarnação da demência, né? Eu fiz uma coisa interessante aí, foi comentando a questão do direito, né? E que o direito ele tem que estar ancorado em algo que precede a própria existência da lei. Então você leu o livro ótimo, espetacular, o Cidade Antiga, do Gustave Collange, né? Isso, cara, livraço, fica a recomendação aí. É uma obra clássica, um dos livros mais importantes de história de todos os tempos. Então você tem o quê? Você tem a importância da família, né? E a família é uma célula, você veja que essas convenções, elas nascem dentro da família. Tá? Ancorada, obviamente, na questão da religião lá, do fogo sagrado e tal. Os lares, os manes, né? Isso. Então, veja bem, o que nós temos em respeito aos mortos, tá, enfim. Mas veja, qual era a ideia de sociedade antiga? Então você tinha as famílias, as convenções entre as famílias, né? E os respeito aos mortos. E aí você passa, dessa prática, dessa experiência, você vai construindo estruturas que vão harmonizando o convívio entre as famílias, entre os clãs. E o que isso denota? Denota que o direito, ele é uma experiência, tem a concepção espiritual, nasce da concepção espiritual, e ele vai também se enquadrando conforme a experiência do indivíduo. Porque qual é o objetivo do direito? O objetivo do direito é evitar é garantir a paz social, senão para que as pessoas não fiquem se digladiando a si próprias, a lei do mais forte não impere. Então o direito existe para a paz social. Então o direito não pode ser tão simplesmente uma lei posta num papel. Então você tinha antigamente um direito pautado na questão da espiritualidade, um direito pautado na questão familiar, um direito pautado no respeito às experiências, aquilo que sobreviveu ao teste do tempo e que possibilitou a sociedade avançar e se estruturar normativamente dentro de uma organização que possibilitasse conviver dentro da paz possível ou dentro de uma harmonia possível. Então, o que acontece é que você está fazendo tabula rasa de tudo isso e está admitindo como lei válida tão simplesmente aquilo que parte da cabeça de um iluminado. Tá? Então, e o pior ainda, então você tinha esse direito mais complexo, pautado na espiritualidade, no convívio, na experiência humana, no teste do tempo, na prudência. Então, esse direito ele foi substituído por um direito puramente posto, né? E esse direito posto está sendo substituído por um direito inventado. Inventado em que sentido? É um direito que nasce da cabeça do intérprete, quanto do caso concreto, mas sem obediência a esses dois preceitos, ao direito posto e ao direito natural. Então, o que é o direito hoje, com esse famigerado Estado constitucional? O direito hoje é tão simplesmente aquilo que entende um intérprete do Supremo Tribunal Federal. Agora, entender conforme a lei, não. Entender ao seu bel prazer. Então, a Constituição diz algo, família é homem e mulher. Não, mas eu entendo. Aí não cabe entendimento. Vira subjetivo, né, Campos? E isso não é direito, isso é português. O português existe a intelecção textual existe para delimitar aquilo que pode ser aprendido ou não do texto, Max. Isso é o básico. Se você extrapola aquilo que pode ser aprendido do texto, como é que se chama isso? A gente aprendeu lá na escolinha do ensino médio. Chama-se erro de extrapolação. Se você conclui aquém daquilo que o texto está te dando as informações, isso chama-se erro de redução. Eu me lembro que em prova de vestibular a gente estudava isso o dia todo, não era não? Cursinho, tá? Eu me lembro. Isso. O professor colocava um texto, letra A, aqui está errado, porque é um erro de extrapolação. Ele foi além daquilo que você pode aprender do texto. Letra B, está aqui, erro que ele cometeu, erro de redução, está aqui, ou seja. Mas veja, as interpretações que a gente vê do Supremo, os caras fazem isso todo o tempo, extrapolam e reduz. Ou seja, não existe mais direito. O que existe é tão simplesmente uma vontade pessoal que nasce da falsa interpretação. É isso que nós estamos vendo aqui. E por que se faz essa conclusão tão simples e clara e visível? Porque nós vimos agora a decisão do Supremo. Você veja, o Procurador-Geral da República, o Aras, pediu a apreensão e perícia no celular do Moro. O Celso de Mello negou.
Em contraparte, porque ele diz que não é possível mais fazer, não cabe mais, porque já se fez as devidas oitivas das testemunhas e não haveria mais como periciar, papapá. Em contrapartida, o mesmo Celso de Mello pede a apreensão do celular do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro para fazer o quê? Para fazer perícias. Então, esse é o direito, Marcos. Não existe mais direito. O que existe são simplesmente expressões de vontade. É legal para um, é ilegal para o outro, né? São simplesmente expressões de vontade. Então, o direito hoje é um mero prazer subjetivo. Olha, há um livro bom sobre isso, que não é nem sobre o direito, mas sobre essa questão do... Tu te lembras daquele programa que eu gravei para a antiga Rádio Vox, 2015, 2014, Podres de Mimados, que lembro eu comento... muito bem. Pois é. Do Darren Então, veja, perfeito. Então você vê o seguinte, o que são esses ministros, o que são esses membros da grande mídia hoje no Brasil? Vera Magalhães. São pessoas que olham a realidade tão simplesmente pela mera questão subjetiva. Então, a realidade, o que eles dizem, não está conforme a realidade, mas está conforme o sentimento que eles expressam. Que eles são a criancinha animada, a criança não vai analisar o que ela está dizendo conforme a realidade. O pai diz a ela, meu filho, eu não vou te dar esse pirulito. Ela chora, entendeu? Chora, entendeu? Então o que é isso? É uma expressão de vontade. Então, meu filho, você não vai, um menino de 5 anos, de 7 anos, eu quero ir sozinho, sei lá, para o parque. Não, você não vai, porque você não tem condições de ir sozinho, é perigoso para você, então o menino vai chorar, mas ele não tem condição de analisar todo esse complexo de realidades que vão calçar a decisão do pai, proibindo o filho de 7 anos de ir sozinho até o parque. Entendeu? Então ele chora porque ele está descontente com uma decisão do pai, mas ele não tem a condição de analisar dentro da realidade a substância da decisão que o pai está tendo, que é para protegê-lo. Cara, e só para dar um exemplo sobre isso, né? Rapidinho, quando o Bolsonaro ganhou, saiu a notícia que ele venceu as eleições, né, aí no segundo turno, cara, a quantidade de jornalistas chorando dentro das redações de jornais, entendeu? Homens e mulheres feitas, chorando, histéricos, a quantidade de vídeos, né, de militantes histéricos, chorando, feito bebezinhos, né, achando que agora ia haver um holocausto, que o Bolsonaro ia sair matando negros e gays pelas ruas. Max, isso expressa muito bem o que o senhor está falando aí, pode continuar. É só contrariedade de vontade. Esse pessoal se comporta como criança, Max. Essa Vera Magalhães, no momento que ela analisa o Bolsonaro, ela não faz conforme a realidade, é só expressão de sentimento. Essa gente é tudo criança. Essa mulher tem 40 anos, mas parece que ela tem 7, Max. Esse ministro Celso de Mello, com essa decisão que ele deu agora, isso não é decisão de homem maduro, é decisão de criança. Eu tenho raiva de ti, eu não te dou. Tem aquela coisa de, vamos jogar bola, entendeu? Aí eu sou teu amigo, me presta a bola, Max, me empresta. Sou o dono da bola, se eu perder, toma a bola, né? Aí vem aquele outro garoto que tu não gosta, entendeu? Que tu não gosta. Ele namora com a menina da escola que tu queria e tu não consegue, entendeu? Aí eu, Max, me presta a bola. Não, eu não te presto a bola. Então é só expressão de sentimento, entendeu? É só expressão de sentimento, porque isso é coisa de gente mimada, coisa de criança. O Darwin, no livro dele, Podres de Mimado, ele mostra como isso destruiu a maturidade das pessoas na Inglaterra. Quando eu li esse livro, eu digo, o Brasil é isso, cara. É um ajuntamento de pessoas mimadas, é o que ele chama de podres de mimados, entendeu? É gente que age tão simplesmente pelas convicções subjetivas mais primárias. Ou eu gosto ou eu não gosto. Né? Ou eu gosto ou eu não gosto, a realidade que se dane. Então é isso, entendeu? O que está acontecendo no Brasil é isso. E essas decisões do STF expressam isso. E o pior é que o ministro Celso de Mello disse que xingou aquele pessoal que foi preso protestando contra o Alexandre de Moraes. Isso está hoje no Globo. Ele chamou aqueles manifestantes de fascistoides bolsonaristas, ou seja, ele já manifesta desprezo pelo Bolsonaro. Isso já é motivo para ele se declarar impedido. Discurso de militante, né? Já é motivo para ele se declarar impedido. Isso é discurso de petista. Então, nesse momento, ele por só já perde a legitimidade de conduzir um inquérito. Exatamente. Perfeito. Não é isso que está acontecendo no Brasil. E a gente fica discutindo bobagens. Cadê? Mas Bolsonaro saiu na rua e saiu sem máscara. Bolsonaro foi comer coxinha na padaria com Coca-Cola e apertou a mão das pessoas.
E isso que é gravíssimo, que afronta, inclusive os Max, um ministro do STF, ele tem que ser recatado. Até para ele dar entrevista, ele tem que ter muito cuidado. Mas tu vê ministro do STF, da Suprema Corte Americana, todo dia dando entrevista? Ninguém sabe nem quem é da Inglaterra. O sujeito tem que se recatar, tem que ficar na dele e evitar o máximo possível. Aqui, ministro do STF é comentarista político, quer dar pitaco no governo, quer dar pitaco na economia, quer dar pitaco em tudo. Entendeu? O que é isso? É gente que não sabe o seu verdadeiro lugar. A criança, Max, ela não sabe o seu lugar. Se deixar a criança sozinha, esse livro é muito bom. A criança sozinha, ela vai crescer sem conhecer limites. Se você me disser, meu filho, eu estou conversando aqui entre adultos, por favor, não passe aqui correndo. Se você não ensinar isso, ela vai passar correndo, gritando, no meio de adultos. O que é isso? Falta de educação, porque os pais não delimitaram a ação da criança. Exatamente. Não ensinaram o menino a ser gente, né? Não ensina a ser gente, entendeu? Então você tem que delimitar a criança, mostrar-lhes caminhos. Você não pode deixar ela solta como propunha Rousseau. Entendeu? Você não pode fazer isso. Eu cobro, se o fizer, qual é a consequência? Acho que tu leste o Senhor das Moscas, Goldman, né? Não, esse eu não li. É um totalitarismo infantil. Crianças se perdem numa ilha deserta. Aí, como elas não têm um padrão moral adequado, o que acontece? Elas vão criar uma espécie de Estado entre elas. Entendeu? Aí elas criam um Estado totalitário, combinando inclusive assassinatos. Por quê? Isso é a prova de que Rousseau estava errado. É a prova de que Rousseau estava errado. E o que nós temos hoje é isso. É uma sociedade de mimados. Perfeitamente. E ver como que a história se repete, né? Porque quando nós não aprendemos com o passado, e aí é importante o pensamento conservador, embora, claro, obviamente, a gente vai encontrar discordâncias, uma coisa ou outra que a gente vai acabar discordando, sobretudo no que toca à religião e tudo, né? Mas o pensamento conservador é o que mantém a sociedade harmônica, ligada, continuada, né? Porque uma sociedade ela não pode ser rompida abruptamente para criar uma coisa nova. Esses dirigentes, Campos, né? Segundo o que o senhor, quando o senhor estava falando, eu estava pensando nisso, né? Os dirigentes de hoje, eles não mais se veem como funcionários a serviço do bem-estar social. Por quê? Porque é uma falta de cultura monstruosa de sentido do que é civilização humana, entendeu? O ser humano ele só existe ligado à humanidade que o precede, entende? Então, o ser humano não é uma ilha, né? O ser humano ele não está sozinho no universo, ele não é um átomo solto. Ele já nasceu dentro de um conjunto de leis, de costumes, de valores que o precederam e que o fizeram chegar até aqui. É o que o senhor falou, a questão de erro e acerto, né? É teste, entendeu? Assim a sociedade se organiza. Então, hoje em dia, qualquer estudantezinho de direito, ele pensa que ele descobriu o direito. Ele pensa que aquilo que ele estudou ali na Constituição, né? Dworkin, esses autores mais, Hans Kelsen, esses autores mais recentes, ele pensa que eles inventaram o direito, que agora não, agora eles compreenderam todas as relações humanas porque eles memorizaram alguns artigos da Constituição. Isso é de uma ignorância monstruosa, porque o que o conservadorismo nos ensina e por que o Grupo Carcarás é conservador, né? É porque os valores que guiam a sociedade, que norteiam a sociedade, eles não foram criados do nada, né? Não apareceu um engravatado, um Pedro Lucas Fernandes, né? É o deputado que quer obrigar as pessoas a usarem máscaras aqui em São Luís. Meu Deus do céu, do Maranhão só sai essas coisas. Sob pena de multa ou prisão, Campos. Nossa, não é uma Maranhão advertênciazinha. Só tipo de coisa. Cristo do céu. Só protótipo de ditador. E aí, não chegou um Pedro Lucas Fernandes ou um Flávio Dino e decidiu, por exemplo, sobre liberdade, sobre vida, entendeu? Sobre organização da família. Isso daí, aí a gente volta para o início, né? Um assunto vai linkando o outro, já está bem no início da própria organização social. Quando a gente fala que a família é a célula máter da sociedade, não é um eufemismo, não é uma hipérbole também. Não estou querendo exagerar o próprio conceito de família.
Então, quando a gente bate muito na tecla da defesa da família, né, do núcleo familiar, é disso que a gente está falando, que as famílias existem antes de existir o próprio Estado, antes de existirem as próprias instituições. A gente vê lá no livro, citado aqui, do Fusquet de Coulanges, né, a Cidade Antiga, que o que eles tinham lá? Eles tinham o lar, e cada lar tinha os seus deuses, que eram os seus mortos queridos, né, um patriarca da família que morria, e ele ia ser venerado naquele local. Então a casa era um local sagrado. Eu não podia chegar e invadir o próprio direito de propriedade, Campos, ele nasce aí. Para esses liberais burros que descartam a religião e pensam só em economia, o próprio direito de propriedade privada, ele nasce aí. Quando eu, tendo na minha casa os túmulos, né, dos meus ancestrais, aí o culto aos lares, aos manes. Quem assistiu Gladiador, um filme clássico, vai notar isso aí. Quando ele está na cabana, lá no exército, ele está com a imagem da mulher e do filho dele. E ele coloca no altar, lá na cabana. Fica bem no centro, né? Tem um fogozinho do lado, ele queima incenso e ali tem a imagem da esposa e do filho. Ou seja, é essa veneração ao núcleo familiar, né? Que foi perdido, mas ainda o acompanha. Perfeito, perfeito. Então, a própria noção de propriedade privada, né? Por quê? Porque quando eu tenho um local sagrado, a minha casa não é só uma casa, ela é um local sagrado. Eu não moro nela sozinho. Não é só... Eu moro junto com aqueles que me antecederam, os patriarcas da família, entendeu? Os outros membros da família. Então eu não posso chegar na sua casa e ficar na frente do seu altar. Eu tenho que pedir permissão. Eu tenho que ter total respeito por aquele ambiente, entende? Então quando eles colocaram, antigamente, né, pedras, como se fosse uma espécie de cerca, de pequena mureta, eles colocaram pedras em volta da casa para dizer, olha, aqui, a partir daqui, você está entrando num local sagrado. Então, havia um respeito com a propriedade. E o nome dessa mureta era termo, né, os termos. Por isso que até hoje, quando a gente fala assim, ó, nestes termos, né, nestes limites, isso já vem dessa época. Então, para a gente ver que toda a linguagem, o imaginário popular, a própria organização da sociedade, ela pré-existe e muito um burocrata atrás de uma mesa. Então, hoje, cada burocrata acha que ele pode organizar a sociedade ao seu bel prazer. Ele não vê a sociedade como uma sucessão milenar, né, de pessoas, de erros, de acertos. E se ele cometer um erro, ele pode desembocar numa ditadura, ele pode desconstruir aquilo que nós demoramos séculos para construir, com muito esforço, com tentativa e erro. Vamos ver o que funciona, vamos ver o que não funciona. É a questão da prudência, né? O Russell Kirk falava da política da prudência. Então, os revolucionários abolem totalmente a prudência para acreditar numa utopia. Eles rompem totalmente com os costumes passados. E cada geração, ela se parece menos com a geração anterior. Ela carrega menos atributos, valores, concepções de mundo que a geração passada trazia, né? Tem aí o avanço da técnica, tem a engenharia social, tem a doutrinação psicológica, ideológica, tudo que luta contra o espírito familiar. Então, cada jovenzinho na escola, ele é ensinado a ser um engenheiro social. Aí um cara desse chega a ser deputado, ele vai fazer o quê? Ele vai proibir canudinho em São Paulo, porque as tartarugas vão comer o canudinho. Mas São Paulo não tem mar, meu filho. São Paulo não tem praia. Mas não importa, ele não quer saber disso, ele quer criar lei. Campos, o que um deputado hoje, para ser bem visto no cargo, o que ele precisa fazer? Criar lei, criar projeto. Quanto mais lei ele cria, opa, o cara trabalha bem. Quanto mais lei ele cria, mais... Não interessa se a lei é inútil, como essa lei do canudinho de papel, ou essa lei do Pedro Lucas Fernandes, né, de mascarar as pessoas. Não interessa, ele tem que criar a lei. Quando o Bolsonaro saiu de lá, a mídia bateu pra caramba nele, por quê? Porque ele teve pouquíssimos projetos de lei, acho que um só, aprovado. Cara, isso foi uma das coisas que me fez apoiar o Bolsonaro. O Estado moderno, ele tem controle sobre a vida do cidadão justamente pelo império invisível das leis. Quanto mais leis se tem, menos liberdade o ser humano tem. Campos, hoje é materialmente, humanamente impossível qualquer cidadão obedecer à Constituição Federal, pelo tamanho da Constituição. Ninguém consegue decorar aquilo ali.
Você vê, o vade-mecum serve para consulta. É impossível decorar aquilo ali. Então nenhum ser humano consegue. Ou seja, daqui a pouco a gente vai, e já está acontecendo, vamos ser presos sem saber o porquê. Por quê? Porque os que estão no controle, eles acham que eles podem moldar a sociedade. Eles acham que eles estão jogando Minecraft. Né? Que eles podem construir as coisas a seu bel prazer e ao seu modo. O que acontece é o seguinte, há dois entes que estão dominando, principalmente a sociedade brasileira, que são eles, medo e ignorância. Então, se você pegar toda a nossa elite política, o que eles são? São medrosos e ignorantes. Medo de quê? Esses caras morrem de medo da imprensa, Marcos. Morrem de medo, os que não são, vamos dizer assim, de esquerda, militantes de esquerda. Um Maia, esse Alcolumbre. Se a Globo falar uma coisinha, o Alcolumbre volta atrás. Não viu o Michel Temer, que quis excluir e eliminar o Ministério da Cultura, voltou atrás, porque começou a pegar pau de jornal. Então, assim, esses nossos políticos, todos morrem de medo da imprensa, porra. A imprensa disse, o Recitófoli, quero parabenizar a imprensa, todo o tempo fazendo afago na imprensa. Todo o tempo morrem de medo da imprensa. O que é isso? É homem de areia, é homem folha seca, como eu chamo. O vento leva para onde quer, é gente frouxa, entendeu? Outro problema é a ignorância. Então, junta medo e ignorância, dá nisso aí. Esse tal de Pedro Lucas, que você acabou de citar, esse sujeito estudou o que na vida? Nada. Provavelmente. É político de carreira, né? Provavelmente se formou em direito e pronto, acha que ele sabe como consertar a humanidade. É gente que não tem qualificação nenhuma. Max, o nível dos nossos deputados é horrível, é de chorar, rapaz. Um sujeito desse não tem a menor noção do que é o Brasil, do que é uma sociedade, de como uma sociedade se organiza, como é que evoluiu a própria ideia de sociedade desde os tempos antigos, como tu falaste agora. De que maneira a religião sempre esteve atrelada, fez erigir a noção de propriedade privada. Os caras não sabem nada disso. Né? Então, o sujeito chega na Câmara dos Deputados com a primeira ação do sujeito, obrigar a pessoa a usar máscara. Isso é de uma burrice estúpida. É inconcebível. Para que serve o nosso parlamento? Só para restringir os direitos dos indivíduos no Brasil. Não pode isso, não pode aquilo, está obrigado isso, está obrigado aquilo. Eu me lembro que quando eu estudava direito tributário, tinha um professor meu, até um bom professor, e ele era procurador de Estado. Ele dizia assim, olha, o Código Tributário Nacional é uma forma de criar barreiras ao Estado, para que o Estado não interfira de forma arbitrária no teu patrimônio. Tá? Eu ficava escutando aquilo, na época eu achava aquilo bonito. O que eu estou vendo é exatamente o contrário. O direito tributário exige para tomar de assalto todo o patrimônio privado. E inviabilizar que o indivíduo possa, por suas próprias mãos, garantir a sua subsistência e a subsistência de suas famílias. O Estado cada vez mais avança e vai tirando tudo que você tem. Tirando a tua liberdade, tirando a tua liberdade física, vamos dizer assim, psicológica e financeira. Nós estamos caindo no... Tu te lembras tu já leste a colônia penal do Kafka? Isso, já sim. O que era, Max, era aquele Carrasco? O Carrasco não era mais um indivíduo, Max. O Carrasco era tão simplesmente um sujeito que cumpria ordens. O sujeito não tinha raciocínio, o sujeito não tinha mais qualquer tipo de percepção moral. O sujeito simplesmente mandava e alguém executava. Max, o sujeito estava tão desprovido dos sentimentos humanos mais relevantes que ele tinha devoção por quem? Pela máquina assassina. Chorava pela máquina. Exatamente. Quando a máquina parou de funcionar, o sujeito ficou triste, a vida dele perdeu a razão de ser. O que é isso? Isso é o esvaziamento total, é o que eu chamo de desumanização do indivíduo. O ser humano ele se desumaniza. Então, quando ele perde esses laços espirituais, noção de liberdade,
quando ele perde as noções de família, as noções mais básicas que permeiam a própria estrutura que vai viabilizar não só o convívio, mas como a permanência da sociedade ao longo dos tempos. Quando o sujeito perde isso, esses princípios mais fundamentais, ele se transforma nesse carrasco do Kafka. E no cidadão da nova ordem mundial, né? Eu não diria se é da nova ordem mundial, não. Eu digo que ele é um sujeito igual a esse carrasco do Kafka, porque ele não é mais um ser humano, Marcos. Ele é só mais uma peça na máquina de engrenagem. Mas esse é o cidadão da nova ordem, né? A gente pode entender que sim, isso é que é assustador. E quando eu vejo esses governadores fazendo isso, esses deputados fazendo isso, colocando... Max, não é possível que você não possa ter sentimento para essas velhinhas que estão apanhando da polícia, Max. Porra, velho. Mas o que é isso, cara? Cara, isso acaba o meu dia, pô. Quando eu abro... Eu tenho evitado até ver esses vídeos, né, Campos? Quando eu abro esses vídeos, bicho, é uma revolta tão grande, cara. Tão grande, entendeu? O que é isso? Esses caras, esses governadores, esses policiais que fazem isso, eles já são o próprio carrasco do Kafka, tá entendendo? É isso aí, excelente comparação, é verdade. Eles já são o carrasco, Max, isso aí já é gente desumanizada. Essa gente não tem mais pena de nada. Esse pessoal já está fora de todo e qualquer senso de humanidade, de moral, de respeito, de compreensão espiritual. Quem não se compadece com um negócio desse, ele já é um ser humano desumanizado, ele já é o carrasco da colônia penal, pô. E esse é que é o perigo que ninguém está entendendo. Então esse fica em casa é você aceitar essa máquina de dizimar pessoas, pô. Essa máquina desumana que está fazendo que, batendo em velhinha, colocando velhinha em camburão, pô, entendeu? Batendo em trabalhador, invadindo a casa das pessoas à noite, como aquele caso lá, o cara entrou, bateu em todo mundo, ameaçou os policiais. Então, nós já temos essa célula de pessoas desumanizadas nesse país. Ou se combate isso, ou isso vai avançar cada vez mais e vai nos levar para esse estado kafkiano aí. Então, esse é que é o perigo. As pessoas estão se desumanizando cada vez mais, porque abandonaram os princípios morais, os princípios espirituais, amor pelo próximo, família, respeito, né? Amor pelo próprio, ou seja, em síntese, abandonaram os princípios básicos do conservadorismo, que são os princípios que permitem que a sociedade continue existindo sem cair nessa degenerescência criminosa, assassina e brutal que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, em Cuba, e nós estamos caminhando para isso. Esse que é o problema. É um embotamento moral desgraçado, né, ô Campos? Eu lembro daquele texto do Olavo, o abandono dos ideais. Cara, é um texto sensacional. Quem ainda não leu, deixa acabar o programa, né? Claro, acabou esse programa, vá lá no Google, O Abandono dos Ideais, professor Olavo de Carvalho. O texto é sensacional. Ele mostra exatamente isso, como que ao perder de vista o bem supremo, né, que já estava previsto em todas as religiões antigas, na filosofia antiga, né, Platão, Sócrates já falavam sobre o sumo bem, Aristóteles falava, né, sobre a felicidade, o fim último do homem. Então, ao perder de vista esse fim último, esse sumo bem, e ficar apenas no temporal, apenas no prazer, apenas naquilo que vai me dar lucro, né, obediência, por exemplo, que eu estou fazendo só o meu trabalho e tal. Pô, e pior, só abrindo um parêntese, pior que ainda tem uns abestados, Campos, que dizem isso. Não, eles estão fazendo só o trabalho deles. Ô, meu filho vagabundo, o pessoal da SS nazista estava fazendo só o trabalho deles. O pessoal do campo de concentração que torturava padre estava fazendo o trabalho deles. Os soldados romanos que prenderam Cristo e crucificaram Nosso Senhor estavam obedecendo a César. Os soldados do Plutarco Elias Cádia, lá no México também. Perfeito, exatamente. Lá na Revolução dos Cristeiros, né, na Cristiada. Estavam fazendo o trabalho deles. Então, o cara que coloca a humanidade, o amor ao próximo, o respeito, entendeu? Abaixo, na verdade, da sua obrigação temporária, ele age como um Pilatos, que lavou as mãos diante do Nosso Senhor, porque ele pensou, cara, sabia que o Sérgio Moro é um Pilatos moderno?
O cara lava as mãos diante das suas obrigações morais em nome Não, do seu Sérgio Moro é currículo. pior, Sérgio Moro é pior, Sérgio Moro é pior. Sérgio Moro é pior. É em nome do seu currículo, Campos. Sérgio Entendeu? Moro é pior, Sérgio Moro é mais sujo. Mais sujo, né? O que o Pilatos fez ali foi isso. Não, Ele pô, tava o Sérgio Moro não é Pilatos, pô. O Sérgio Moro é Brutus. O Sérgio Moro é Judas, Brutus. né? Não, ele é Brutus. Não é Judas, ele é Brutus. Brutus lá de Júlio César. Brutus. Traiu César. Brutus, Júlio César criou Brutus. O colocou, deu toda a educação, o colocou em contato com a elite, com os ciclos mais influentes de Roma. E o que ele faz? Participou do assassinato do cara. Miserável. Traiu o cara pelas costas. Então o Sérgio Moro, ele não é Pilatos, não. Ele é Brutus. Ele fez com o Bolsonaro o que o Brutus fez com César. É muito pior. Muito pior. É verdade. Porque Pilatos não era amigo de Jesus, né? Isso, nem sabia quem era. Ele era um imperador ali. Não sei quem é esse cara. Vocês decidem, entendeu? Exatamente. Então, para continuar, o Pilatos fez o quê? Pilatos lavou as mãos pensando no seu currículo, pensando na sua popularidade. Porra, César vai ralhar comigo, vai que ele me bote na cruz também, né? A esposa do Pilatos teve um sonho, foi usada ali pelo Espírito Santo para avisá-lo. Ele rejeitou, né, os alertas da sua esposa, rejeitou sua própria consciência, né? Ele tinha um quê de relativista. Quem viu A Paixão de Cristo, né? Porra, se alguém não viu A Paixão de Cristo, sai daqui, cara. Então vá lá, vê e volta aqui. O do Mel Gibson. Lá na Paixão de Cristo, o Pilatos pergunta para Jesus, e aí só quem vê o filme no original, no áudio original, que é muito melhor do que o dublado, né, diga-se de passagem. Cara, o Mel Gibson teve todo um trabalho de ressuscitar um idioma, Campos. Aí o cara vai lá e assiste dublado, né? É muita filha da putagem, porra. Então, quem viu o original, o Pilatos pergunta para Jesus assim, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aí o Pilatos responde, em latim, quid est veritas, né? O que é a verdade? Que é verdade. Então ele já tinha um quê de relativista, né? Ele estava meio perturbado, mas ele estava com a consciência pesada. Tanto que ele tentou... A tradição romana intelectual é toda formada em cima dos sofistas, Max. É verdade, exatamente. E aí o Pilatos lava as mãos, né? Ele estava meio com medo ali, tipo, porra, cara, vou tentar salvar esse cara aqui, mas a opinião pública falou mais alto. A opinião pública, o medo do César, o cargo dele, o amor pelo cargo dele acabou falando mais alto. Então é isso que nós vemos hoje. Quando as pessoas colocam o amor pelo cargo, pela essa obediência ao homem, acima da obediência a Deus, do amor pela vida eterna, porra, vai ter policial batendo em velhinha. Entendeu? Vai ter gente espancando o cidadão de bem na rua, porque está obedecendo ordens. Está só obedecendo ordens. Na Revolução Ucraniana, de 2014, a quantidade de policiais e soldados que desertaram foi imensa, Campos. Ou seja, a Ucrânia ainda tem esse sentimento, entendeu? Porra, eu vou estar ao lado do povo, não ao lado do presidente ditador, que eu esqueci o nome dele agora. Vou estar ao lado do povo. Então, eles desertaram. O que eles fizeram na Revolução Ucraniana? Eles treinaram o povo, policiais e soldados, treinando o povo táticas de luta, de combate, de guerra, de como resistir ao governo. E justamente é isso que nós temos que inspirar. Eu rezo a Deus para que no Brasil ainda haja policiais e soldados como esses, com esse espírito. Então, voltando ao texto do Olavo, quando a gente perde o ideal de vista, o que resta? O embotamento moral. Por quê? Porque todos os dias, o que é um vício? O vício é a repetição de um ato ruim, né? Esse é que é o problema. E o vício ele só pode ser curado, já diria Aristóteles, com um ato radical em direção à virtude, né? Você tem que dobrar. O que você faz para desentortar uma vara, né? Você dobra ela para o lado oposto, para ver se ela fica reta. Você não coloca ela na direção reta, senão ela vai voltar. Você coloca para o lado oposto. Então, só um movimento radical em direção à virtude pode nos livrar do vício. O vício é muito ruim, cara. Caindo no vício é muito difícil de se livrar dele, não é uma coisa fácil. Então, quando você está o tempo todo praticando coisas contrárias ao ideal, qual é o nosso ideal? O nosso Senhor Jesus Cristo, né? É Deus, é a vida eterna, é o amor ao próximo. Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Ao ponto de dar a vida por vocês. Então, não existe amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Então, ainda que eu responda
pelos meus atos, humanamente falando, eu vou ser recompensado na vida eterna. Se eu traio o tempo todo esse ideal, vai chegar um momento que a consciência não vai mais pesar. Vai chegar um momento que eu não vou mais sentir remorso com aquilo, eu não vou sentir arrependimento com aquilo. É o embotamento moral total do indivíduo. Ele vai se tornar o quê? Esse robô, como o senhor está falando. Perfeito. Um robô sem respeito, sem amor. Não, eu estou apenas obedecendo. Entendeu? O único medo dele seria perder o emprego. Isso. Só o que importa é o emprego. Olha, se tu leres, eu estou lendo agora, estou terminando. O Idiota de Dostoiévski, que eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Esse eu ainda não li, cara, mas está na lista. Há muito tempo que eu quero ler. Faltava eu ler esse livro, né? Que é os 5 livros dele tidos como os mais importantes, que é Crime e Castigo, O Jogador, O Idiota, Os Demônios e Irmãos Karamazov, né? E Recordação da Casa dos Mortos, esses 6. Aí faltava eu ler Recordações, que eu não tinha lido ainda, e O Idiota. Esse Recordações é da cadeia, quando ele esteve preso, não? Isso, exato. Aí o Idiota tem outro clássico, Tolstói elogia pra caramba Tolstói, esse livro, né? E aí foi muito tempo que era pra eu ter lido esse livro. Eu tenho esse livro, só pra ter uma ideia, eu tenho esse livro, Mário, desde 2004. Tava só guardado esperando, né? Esperando a vez. Nunca tinha lido esse livro. Digo, rapaz, quer saber? Vou ler esse livro hoje. Eu leio um monte de coisa e nunca li esse livro. Aí eu, rapaz, quer saber? Vou ler esse livro. Nossa, o livro ficou 16 anos guardado, né, Carlos? Ficou 16 anos guardado, rapaz. O tempo que a imprensa escondeu o Foro de São Paulo no Brasil. Pois é, eu já tinha lido os principais, né? Uhum. E aí esse eu não tinha lido ainda. Rapaz, quer saber? Vou ler esse livro, cara. Todo mundo fala tão bem desse livro, cara. Tolstói, Tolstói diz que é um livro belíssimo, uma das obras mais perfeitas que ele já leu. Eu estava lendo esse livro. E aí, rapidamente, para não dar muito spoiler, você tem um livro gira em torno do Príncipe Mishkin, que é um idiota. O Príncipe Mishkin, ele, desde criança, teve um surto de uma doença, epilepsia, e o autor não diz se isso causou ou não esse problema de idiotia nele, mas fato é que a gente não sabe se ele nasceu com esse problema ou não. O fato é que o Príncipe Mishkin, ele tem 2 características que são peculiares. A primeira é que ele é um homem bom mesmo, bom na acepção concreta da palavra, né? Na acepção mais elevada da palavra. Ou seja, como se fosse Cristo, aquele que faz tudo pelo próximo, que se sacrifica pelo próximo, que ainda que o sujeito seja o maior canalha do mundo. E aí o Príncipe Místico, ele tem essa coisa de amar ao próximo em um tom elevado, um tom extremo, e não medir esforços para ajudar, inclusive, o seu pior inimigo, tá? Então, e por ele ser assim, ele é visto como idiota na sociedade decadente. Agora, ele tem um outro problema, que ele não consegue ver o mal em ninguém. Então, ao mesmo tempo em que ele segue esse exemplo de Cristo em se sacrificar pelo próximo, ele não tem aquele outro viés que o cristão tem que ter, que é a percepção do mal. Então, como diz o apóstolo Paulo, né, nós temos que ter a candura da pomba e a perspicácia da serpente. Né? Então, ele só tem a candura da pomba. Exatamente. Ele não Manso tem como a pomba e sutil como a serpente, né? O cara não tem a sutileza para reconhecer o mal. Ele não tem a sutileza da perspicácia. Então, ele é feito de idiota o tempo todo. E aí, ele é feito de idiota o tempo todo, entendeu? O que acontece? E aí, e o pior, como ele é uma pessoa boa, as pessoas se aproveitam dele e ele vai suportando todo o mal, mas ele consegue suportar o mal, entendeu? Ele consegue suportar as troças, ele consegue suportar tudo isso. Por uma razão muito simples, ele entende que ele está no mundo, mas ele não pertence a esse mundo, ele sente uma angústia, ele queria, na verdade, estar todo o tempo sozinho, entendeu? Eu não vou soltar mais spoiler para evitar problema, enfim. Alerta de spoiler. Onde é que eu quero chegar? Agora eu vou... Cara, mas tem que sair uma resenha pro YouTube, não? Pro nosso canal. Vai sair no quadro, vai sair. Vai sair, esse livro é espetacular, pô. Max, o livro, você fica todo... Mudou, ele fica o tempo... Ele consegue discorrer isso de forma tão perfeita, e aí você fica o tempo todo, desde o começo do livro até o final, só se preocupando com, não faz isso, vão te lascar, não faz isso. Cara, tu fica todo o tempo como se fosse um pai querendo proteger o filho. Ou seja, a leitura te prende, não consegue parar, né? Demais. Você fica assim, você se coloca na condição de pai do pessimista, você se preocupa com ele. Não, cara. Pra cima desse cara.
Assim que é bom. Eu odeio o livro que enrola pra caramba, é chato. Tipo os Sertões lá do Euclides da Cunha, os primeiros capítulos daquilo ali é uma monstruosidade inelegível, porra. No começo fica só descrevendo montanhas, tem que pular aquilo ali e partir logo pra leitura, aquilo ali é perda de tempo. E aí, no caso do idiota, então fica assim, você fica quase que tu te transformas num pai querendo protegê-lo sempre, entendeu? Por quê? Porque ele está exposto a todo momento ao perigo, porque ele está numa sociedade de aproveitadores. E aí, cara, eu não vou guardar as devidas proporções, mas quando eu olho o Bolsonaro, eu fico assim, de um pouco, cara, não é possível. Toda notícia que eu vejo contra esse cara é má. São só aproveitadores. É como se ele fosse ferrando com ele, né? Querendo ferrar com o cara. Claro, só que ele não é o idiota, porque ele tem a bondade, mas ele tem a perspicácia. Mas veja, você se preocupa com ele. Como é que esse cara não tá? Como é que não tá a família dele? Como é que esse sujeito consegue dormir com tanto massacre? Não, eu me preocupo com o presidente Bolsonaro. Eu digo isso de coração, porque ele tem sofrido bastante, ele entregou tudo para esse país, não está recebendo nada. Ele é um típico patriota, um correto e honesto. E por outro lado, eu vejo o povo brasileiro suportando tudo também nessa quarentena, levando pau. Agora, o povo brasileiro, sim, em grande parte, tem se comportado tipicamente como o Príncipe Mischke, suportando tudo e não percebendo onde está a maldade, Márcio. Tá entendendo? Suporta tudo e não consegue enxergar onde está a maldade para estar dormindo. Tá? E isso é muito sério, isso é muito grave. Entendeu? E a decorrência disso, o Príncipe Mischke, ele não consegue se enquadrar na sociedade porque ela já está totalmente corrompida, Marcos. Então ele só sente vontade de se ausentar. Poxa, como eu gostaria de estar nas montanhas sozinho e tal. Ele está no teatro, mas ele não se sente feliz no teatro. Ele está nas reuniões, ele não se sente feliz nas reuniões. Porque ele sente essa angústia, algo falta a ele, porque ele não se enquadra nessa sociedade. Por quê? Porque ele é um homem burro. Então, o que está acontecendo nesse nosso país? As pessoas de bem, Max, elas não se enquadram mais aqui. Ele é achincalhado por ser honesto, por ser bom, por ser correto. É verdade, cara. Entendeu? Isso está acontecendo com o nosso país, na nossa cara. Eu gosto muito de ver outras culturas, né? Documentários, vídeos, né? E ultimamente eu tenho visto muito vídeo sobre o Japão, né? A cultura japonesa, o dia a dia japonês. Cara, e eu como brasileiro, né, nascido e criado no Brasil, no Maranhão, vejo aquilo ali e eu fico, cara, é possível existir uma sociedade assim, cara? O nível de educação, Campos, de respeito, né, pelo espaço do outro, o medo de incomodar o outro, né? De doação, né? Você esquece uma carteira lá cheia de dinheiro, você volta, tá no mesmo lugar. Banquinhas onde não tem ninguém vendendo é comum no Japão. Você coloca lá uma banca com uma caixinha para colocar o dinheiro e o preço das coisas e sai. Você volta no final do dia, ninguém roubou nada, entendeu? Tá tudo lá, as pessoas compravam, colocaram o dinheiro sem ninguém. Isso é impensável no Brasil, né? Então eu lembro também, eu fico às vezes até triste. Eu lembro do Olavo, os relatos que ele fala quando ele morava no Brasil, né? Que se ele não saísse do Brasil, ele ia matar alguém, né? Aí eles perguntam quem? Ele, qualquer pessoa. Brasileiro ele não tinha com quem conversar, ele estava sozinho, isolado. Não, se fosse só isso, até que ainda vai. Só para concluir, né? Então ele nos dá uma dica, né? Se você não consegue sair do Brasil fisicamente, saia culturalmente. Entendeu? Max, o brasileiro não tem noção de liberdade, Max. Não faz a menor ideia do que é isso, né? Não tem liberdade, Max, o brasileiro. Não tem a menor noção. Por quê? Se você anda, por exemplo, Portugal. Você vai a Portugal, você sai tranquilamente na rua, você volta para casa 2 da manhã de pé, com o celular no bolso. Então você tem noção de liberdade. Aqui no Brasil, o sujeito tem que viver trancado, com grades. Entendendo? Puta que pariu, velho. Botando cerca elétrica. Deixa o filho morrendo de preocupação com o filho dele quando sai, se vai voltar para casa. Não pode usar o que tu compra na rua, né? Tem que limitar usar dentro de casa. Você não pode andar sozinho na rua com o celular que o pessoal te assalta. Então o brasileiro não tem a menor noção de liberdade. É por isso que é fácil para esses governadores instituir
uma medida dessa daí, porque os caras já estão acostumados num estado onde ele não tem liberdade de nada. Acostumado a ser reprimido para todo lado, né? O sujeito vai a um... Não custa nada mais uma lei aí, repressora. O sujeito vai a um estádio de futebol morrendo de medo de ser assaltado, de pegar pau de torcida organizada, desses vândalos. Né? Então o Brasil é um estado de loucura, dominado por tráfico. Todo dia você vê aí guerras entre traficantes, todo final de semana tem guerra nos morros, entre quadrilhas de traficantes, quadrilhas rivais, só que isso não sai da Globo. Mas quem mora no Rio de Janeiro sabe disso. De sexta para sábado uma gangue querendo invadir o outro morro para tomar as bocas de fumo. Entendeu? Que país, uma selvageria brutal o tempo todo. Então o brasileiro não tem noção. Que liberdade que tem um morador da favela? Nenhuma, Max. Nenhuma. Ele tem que rezar na cartilha do traficante. Ele tem que pedir a Deus que o traficante não implique com ele em nada. Entendeu? Então ele não tem liberdade. Então o brasileiro, e se ele, aqui no asfalto nós estamos nas mãos dos assassinos, ladrões e bandidos, assaltantes. Entendeu? Cara, falar nisso, eu tenho um amigo, Campos, que o pai dele teve a casa invadida, né? Esses dias aí um grupo de bandidos invadiu, amarrou a família dele, né? O filho dele, a esposa dele, cara. Amarrou todos, esculachou com todo mundo e limpou, fez a limpa na casa, entendeu? Aí num momento de distração, né? Só tinha como entrar pela porta e ela só abre por dentro. No momento de distração ele fechou a porta com os caras lá na varanda, né? Porque o bandido que estava vigiando, o dono da casa lá, teve que sair para ajudar os outros vagabundos da rua a colocar uma coisa pesada no caminhão. Eles trouxeram um baúzinho, um mini caminhão, né? Para limpar a casa do cara, porra. Entendeu? Isso é um exemplo disso que o senhor tá falando, né? Pois é, então o brasileiro não tem a menor noção de liberdade. E até a sua possibilidade de defesa foi tirada pelo Estado. Pois é, então o Estado vem tirando a liberdade do indivíduo a todo momento. Todo dia o legislativo não faz lei para ajudar o ser humano, é só lei para restringir. Né? Então o brasileiro já nasce num estado violento como o nosso, se acostuma com essa violência, aí vem um estado brutal, que leva tudo que ele ganha e restringe as liberdades individuais. O brasileiro quando é que o brasileiro vai perceber que ele não é livre? Nunca, só quando ele sai daqui. Você vê os nossos amigos que estudam fora, Max, que vão estudar fora. Quando conversam conosco, o que eles dizem? Cara, eu nunca imaginei que existisse uma coisa chamada liberdade, pô. Exatamente, é isso mesmo. É o mesmo discurso, todos dizem isso. Todos vê Ivan, tá terminando doutorado agora em Portugal, né? Isso, Ivan Pessoa, grande abraço, grande homem. Nosso grande amigo. Pois é, Ivan, conversando com ele, rapaz, Júnior, ele me chama de Júnior. Ele, rapaz, nós somos amigos de longas datas, né? Desde adolescente, conheci Ivan desde 2003, 2004... 2003, eu ainda era universitário. Eu fazia física, ele fazia de filosofia. E aí, uma vez eu fui à casa dele, ele tinha muitos livros e tal. E aí ele foi fazer o doutorado. E aí ele conversando comigo e com ele, rapaz, Júnior, que é o seguinte, cara, eu vou voltar para o Brasil, porque eu tenho que voltar, sou professor universitário, tenho a minha vida lá, mas eu nunca tive noção de liberdade, só tive quando eu fui morar na Europa. Aqui eu sei o que é ser livre, pô. Sem estar preocupado com o cara meter um tiro na tua cabeça, sem estar preocupado com o sujeito levar tua carteira, sem estar preocupado em voltar para casa 2 da manhã, porque alguém pode se assassinar no meio da rua. Max, brasileiro anda todo o tempo com medo, Max. É verdade, cara. É um terror psicológico desgraçado que afeta a psique do brasileiro. Não tem como não afetar. Ele entra no ônibus ele vira um bichinho acuado. Ele volta para casa com medo, ele vai à igreja com medo, ele entra no Uber com medo. É 24 horas por dia. Não dorme sossegado, Campos, não dorme. Ele entra em um táxi com medo. Que sociedade é essa, meu Deus do céu? Que liberdade que existe? Nenhuma. Nenhuma. É o império do medo que domina as pessoas. Aí você taca mais uma porcaria desse coronavírus aí, o resultado não dá outra, é que tá dura mesmo. E o medo é sempre um mau conselheiro, né? Não à toa a gente vê hoje uma espécie em extinção no Brasil, que são os homens que têm 2 bolas, né? Se juntar todos os homens dá 1,5 bola. As pessoas perderam a coragem, perderam o vigor, a virilidade. Os homens foram transformados em mulherzinhas. A coragem, né? Peraí, mas a coragem, ela deriva de quê? Né? A coragem deriva de quê? A coragem não é só um sentimento, como se fosse uma fumaça, algo que paira no ar.
Você tem que ter um motivo, algo de fundamental para que você morra por isso. Exatamente, tem que ter algo importante. Você pega, por exemplo, os gregos, eles tinham a glória grega, entendeu? Você pega o heroísmo dos gregos. Né? O heroísmo, vai ver. O greguinho, ele já aprendia como era importante o heroísmo, né? Ele era educado pela Ilíada, pela Odisseia. Sim, mas veja, só que esse heroísmo é um heroísmo pessoal, entendeu? Uhum. Eu vou deixar o meu nome na história para sempre. O heroísmo católico cristão é diferente. O heroísmo católico cristão medieval eu vou permitir que o cristianismo perdure para sempre. Perfeito. É uma causa que está acima de mim, que me transcende, que dá sentido à minha própria existência e à morte. Isso. Então você tinha, o cristianismo vai... E por que eu creio no cristianismo? Porque ele salva a minha vida. Ou seja, eu não estou preocupado com este mundo, estou preocupado com o vindouro, aquele que está após a morte. Aquele que quer guardar a sua vida, perder lá. Já dizia Nosso Senhor. Isso. E como diz o apóstolo Paulo, o meu morrer é lucro, o meu viver é Cristo. Essa que é a glória cristã. Combate um bom combate, né, Campos? Quando as pessoas perdem esse norte, as pessoas aceitam fechar a igreja. Já pensou, Marco, se os nossos pais, quando foram enfrentar os muçulmanos, não, eu não vou ficar aqui, Deus quer mesmo que eu seja escravo dos muçulmanos. Tá? Não, eles foram. Muitos sabiam que não voltariam mais para suas esposas, para seus filhos, mas foram combater o bom combate. O meu morrer é lucro, o meu viver é Cristo. Então, de que adianta eu viver numa sociedade onde eu não posso manifestar a minha devoção ao meu Senhor Jesus Cristo? Não vale nada. Então é melhor que eu morra. Então por isso que os cruzados foram e morreram. Por isso que eles foram e morreram. Imitando o próprio exemplo de Nosso Senhor, né? Que deu a vida por nós. É daí que vem a coragem cristã católica. Agora, quando você deixa o ser humano, transforma o ser humano num mero, como é que se diz? Num mero fator de produção de riqueza, num mero fator de produção econômica, você retira dele todo esse ímpeto de glória transcendental, não sobra ele porra nenhuma. Não sobra nada. Ele vai lutar por quê? Por nada, pô. A casa dele tá aqui. Ele vira um burro, né? Que fica girando ali o moinho. Não, a casa dele tá aqui. A mulher dele tá aqui. O computador dele tá aqui. Ele já tá tudo dentro da casa dele. Pô, vão ficar em casa, caramba. Entendeu? Que eu quero saber? Vai morrer de fome em casa, né? O que eu quero saber de igreja? Se eu tô com a Netflix, vem aqui. Eu não quero saber, caramba. Isso daí, Campos, é perda total do senso de proporções, né? Perda de tudo, cara. Quando uma sociedade prefere deixar um supermercado aberto e fechar as igrejas, o que é isso? Isso aí já é um império do demônio. Tá? É verdade. Uma sociedade que aceita isso, ela já está toda condenada ao inferno. É o império total mesmo da bestialidade. Toda condenada ao inferno. Toda condenada. Se eu lembro quer dizer o seguinte, que se o anticristo viesse amanhã, olha, fechem as igrejas e fiquem no meu supermercado. Eles iam agradecer, meu Deus do céu. É verdade, vamos abrir todos os mercados, mas fechar as igrejas, né? Olha tudo que eles querem. Olha, eles iam tocar foguete, fazer festa. E lembrando que lá na Bíblia diz que o anticristo vai trazer uma falsa paz, né? Ele vai chegar como um cara que vai resolver supostamente os problemas do mundo. Max, tudo o que está me angustiando é isso. Eu aceito tudo. Esse discurso pacifista aí está preparando a mentalidade do povo para isso, né? O povo brasileiro poderia aceitar tudo, menos igreja fechada. É verdade, tudo menos igreja fechada. Entendeu? Para fechar as igrejas, vocês vão ter que nos matar. No México, a Revolução Cristeira pegou gás mesmo quando eles resolveram fechar as igrejas, né? Quando o Calles mandou fechar, proibiu as missas. Agora, aqui é o seguinte, quando isso acontece, aí nós vamos voltar pro idiota de novo. Nós já temos uma sociedade laica, pô. Temos o paroquiano virtual, né? O laicismo já manda no Brasil. Essa que é a verdade. Puta que pariu, velho. Aí não, eu tenho missa online, né, Campos? Eu me contento com uma caricatura mal feita do sacrifício do Nosso Senhor. Qualquer um pra mim que assiste missa online me dá vontade de mandar tomar pitu. Vai tomar pitu, vai tomar na tubaína, como disse o Bolsonaro. O cara que se contenta com missa online.
Vai tomar na tubaína, pô. Que negócio de missa online é o caramba, Miss rapaz. online não existe, online. cara. Exatamente, não existe Miss online. Então, Isso daí é um agora, substituto, né? Passageiro, né? Imperfeito, e tem que ser muito passageiro mesmo, do sacrifício de Nosso Senhor. É para que o fiel ainda se sinta inserido ali. Mas a gente sabe que isso daí é só para dizer, né? não, isso aí, né, missa É online. uma caricatura. Missa online, existe tudo. Rapaz, o ser humano pode aceitar tudo na vida. Tudo. O ser humano ocidental pode aceitar tudo, menos fechar as igrejas. Vocês vão ter que nos matar, mas as igrejas não serão fechadas. Exatamente. Agora, É a igreja que é o agora, alimento para a alma, né? Que é o alimento para a vida eterna, que nos dá força. Qual é a conclusão que se tem hoje? Se abre sorveteria e se fecha igreja, pô, que porra é essa? Supermercados abertos, Lotérica aberta, igreja fechada. Ou seja, Que escolha é essa, né? Conclusão que se tira. Que o alimento para o corpo é mais importante que o alimento para a alma. Ou seja, já é uma sociedade secularizada. Acabou o cristianismo no Ocidente. Perfeito. A saúde vale mais do que o sacramento, né? Então, se alguém me promete saúde, pode me tirar o sacramento. A saúde, a vida material, o que importa não é a vida espiritual. O que importa é só a vida material. Ou seja, o cristianismo não existe mais no imaginário das pessoas, Max. É só uma mera fumaça, uma nuvem distante que as pessoas olham assim. O Brasil não é mais cristão há muito tempo, essa que é a verdade. Lembra lá do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo? Onde é que os cristãos ficavam? Eles eram uma comunidade primitiva, vista como selvagem, né? Que praticavam uns ritos malucos lá, e as pessoas iam vê-los, as pessoas do Admirável Mundo Novo, como quem visita um zoológico, para ver traços de um passado distante que ficou, de costumes bárbaros, né? Porque nós somos os avançados, né? É mais ou menos isso que querem transformar o cristianismo, algo para ser visto apenas pelo museu. O que nós temos é o seguinte, a situação está muito complicada, tá? Nós estamos entrando num processo de transformação social que está dando muito certo, e eu sinceramente não sei o que vai acontecer conosco, não, depois desse coronavírus. Eu, sinceramente, eu torço para que a população entenda que ou ela faz alguma coisa, ou ela nunca mais sairá de dentro de casa, literalmente, ou então tudo vai estar perdido, literalmente perdido. Então, ou as pessoas entendem que nós estamos sendo manipulados. Eu postei até um artigo hoje da Universidade de Stanford, que ele diz, olha, esse vírus aí pode ser tão letal quanto o vírus da gripe. Uhum. É porque as pessoas esqueceram que a gripe também mata, né? Não, as pessoas esqueceram que pessoas morrem. Pessoas morrem. Antes do coronavírus, as pessoas não morriam. E morrem muitas pessoas. Nos Estados Unidos morrem mais de 30 mil, se eu não me engano, em torno de 100 mil pessoas por ano morrem de gripe nos Estados Unidos. Eu não tenho os dados agora, eu estou com esses dados aqui num papel, mas eu não posso precisar, eu tenho que procurar. Também não sei se eu deixei lá em São Luís. No próximo podcast a gente solta eles aí. Ou bota lá no Instagram. Eu vou te dar todos os dados. Eu vou comparar os dados dos Estados Unidos com os dados do Brasil. Uhum. É uma enormidade a quantidade de pessoas que morrem de gripe nos Estados Unidos. É um absurdo. Isso, gripes e erros médicos, né? Erros médicos matam muita gente nos Estados Unidos. Muita gente. Então não está havendo nada, não está. O que prova aqui é o seguinte, que se você comparar ano passado com esse ano, o índice de mortos no mundo continua o mesmo. Ou seja, como é que a pandemia e o número de mortos não sobe, a taxa continua a mesma? Uhum. Algo está muito estranho nisso aí, né? Algo estranho. Que existe o vírus, existe, ele mata. Mas a gripe também mata, a tuberculose também mata. Exatamente. Hoje, Campos, a gente está assim, né? As pessoas dizem, se alguém receber a notícia que está com câncer, a pessoa vai dizer, graças a Deus, né? Pensei que fosse coronavírus. Ainda bem que não é coronavírus. Ih, cara, você está doente do coração. Ainda bem que não é coronavírus, né? As outras doenças existem, as pessoas continuam morrendo, né? É isso que nós temos que ver. Você vê como é que não que a gente não tenha empatia, né, pelo próximo, a gente não sofra com as perdas, mas uma coisa é se compadecer do próximo, é prestar suas condolências. Outra coisa é negar a realidade dos fatos para viver num mundo fictício que não existe. É outra coisa totalmente diferente, né? Nós já comentamos isso lá atrás, entendeu? Ou seja, essa imprensa é só um ajuntamento de crianças mimadas. A realidade não existe para essa gente. Toda manifestação da imprensa é uma mera manifestação de sentimentos, que elas torcem pelo vírus.
Os caras torcem contra a cloroquina. Os caras torcem para que hajam mais mortes. Assim, é algo fúnebre, macabro. E o que nós estamos vendo? E com essa força brutal da mídia, com esse terror psicológico, veja, Max, a coisa só não está pior ainda porque nós temos as redes sociais. Graças ao bom Deus ainda temos. Se não fossem as redes sociais, entendeu? Se não fossem as redes sociais, eu não sei nem como é que estaria o Brasil hoje. Se você saísse na rua, você seria morto. Seria morto, é verdade. E aí eu lembro também, Campos, que além desse estado psicológico infantilizado, nós temos o império do discurso retórico, né? Hoje a mídia, o discurso que impera em geral no Brasil, nas universidades, na mídia, nas próprias academias ditas científicas, é o discurso retórico, né? Quando não o discurso ideológico. Então, o Olavo, na teoria dos 4 discursos, ele mostra como que os discursos vão evoluindo historicamente, né? Um discurso sujo como uma resposta ao outro e por aí vai, até chegar ao discurso dialético, né? E a filosofia em si, né? Isso pode acontecer diversas vezes na sociedade, não é uma coisa que fecha ao longo da história, não. Pode acontecer, pode regredir, uma sociedade pode voltar a um discurso anterior, são vários ciclos ao longo da história. E o primeiro e mais importante deles é o discurso mítico, né? O discurso mágico, né? O discurso religioso, digamos assim, que é isso que vai nos dar base para formular qualquer tipo de coisa. Até mesmo o discurso lógico. Sem essa apropriação, esse enriquecimento imaginário através do discurso mítico, no senso comum, não existe raciocínio algum posterior a isso. Por isso a importância de estudar literatura, por isso a importância de estudar religião, entendeu? E hoje o que nós vemos, aí a gente volta, porque a gente já comentou aqui, dando uma pincelada, o cara vai lá e estuda direito, se forma em direito, passa num concurso público e não leu nada de literatura, não sabe nada de literatura, não sabe nada do que é humanidade. A gente volta para aquele negócio lá, a perda da humanidade. Ele não sabe o que é um ser humano, porque ele pensa que ele já nasceu um ser humano, mas não é assim, meu filho. Entendeu? Claro, você tem uma alma agente e tal, mas a outra metade, você vai se completar como ser humano é através dos clássicos da literatura. É eles que vão te ensinar, porque está ali condensado, né? Você não vai precisar viver todas as experiências humanas possíveis para você ter uma ideia do que é ser humano. Não, está condensado na literatura, está condensado na poesia. O que é a poesia? É isso, é a condensação máxima da linguagem. Você pega uma estrofe de Dante, né, no meio do caminho da minha vida. Só essa frase, pô, dá para tirar tratados e mais tratados daí, né? Ele está falando de quê, né? Ele está aos 30 anos, né? Ele está falando de crise existencial, que se dá aos 30 anos, talvez. Ele está falando de quê? Camões, né? Quando fala lá, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois tenho em mim a parte desejada. Ele está falando de quê? Ele está falando, ó, transforma-se o amador na coisa amada. É a contemplação amorosa. Aquilo que eu amo, né? Eu tenho que me parecer com aquilo que eu amo e não forçar o objeto amado a se parecer comigo, a ser uma cópia minha. Ele está falando de doação. Né? Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Pronto, perfeito. Isso aí ele matou a própria história. Uma frase. Da humanidade toda. Perfeito, perfeito. O conhecimento do certo e do errado é uma linha tênue que leva direto para Deus, né? Se ele desaparece, não existe mais. Ele explicou o stalinismo com essa frase. Perfeito. Por quê? Porque ele é um literato, e essa é a função do literato, né? É dizer aquilo que pessoas comuns não conseguem expressar. Às vezes a gente sente, mas não sabe, né? É isso, a gente percebe a realidade, mas não consegue adequá-la à linguagem. Isso. Vive a experiência, como eu não consigo dizer isso, cara. Não consigo explicar. Aí vem um cara como Dostoiévski, que tem a mesma experiência que a gente teve e consegue dissecá-la. Ele não diz o que ele viveu. Ele expressa na essência, passando por um contexto psicológico, um contexto político, um contexto religioso. Ele expande e disseca toda essa experiência dentro desse grupamento de vamos dizer assim, de ramos do conhecimento que, de certa forma, estão atrelados àquela experiência que ele está descrevendo. Perfeito. Essa é a essência mais, eu diria,
mais precisa e importante desses grandes escritores. E mais ainda, que vamos encerrar para não ficar muito longo, quando tu tocaste na questão da descrição, quando você descreve algo, esses caras como Dostoiévski, o próprio Kafka, grandes escritores e poetas, ao entrar em contato com a realidade, eles descrevem a realidade. Eles não vão descrever só sentimentos, entendeu? Porque o que acontece hoje, eu discutindo com um amigo meu, me lembrei disso exatamente por isso. Quando a mídia fica, o Olavo é guru, é astrólogo, não sei. Isso, Max, preste atenção, isso não é só achincalho na mídia, né? E os que o fazem, aqueles que repetem essa palhaçada, pensam que estão achincalhando o Olavo. Guru, astrólogo, vidente. Não. Max, isso é importante. A realidade, entendeu? A linguagem não pode estar divorciada da realidade. Então, se você olha uma grama, a grama é verde, eu tenho que dizer que a grama é verde. Eu não posso dizer que a grama é preta. Porque ou então dizer, ela é verde para mim, mas para ti ela pode ser cor de rosa, né? Se eu preconizo a máxima de que a linguagem não deve estar subordinada à realidade, nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. Então você vai criar uma sociedade em que a própria ideia do diálogo, ela se perde por completo. Porque eu só digo aqui, Marcos, eu fechei a porta. A ideia de porta vem na tua cabeça, um objeto assim, assado tem um tempo. Serve para sair ou entrar em ambientes. Mas veja, se tu entendes como porta um navio, então não pode haver diálogo nunca. É como tu disseste, as coisas têm de ser reduzidas a termo. Então, quando você foge da realidade, diz, Max, fecha a porta. Entendeu? Aí tu vai e fecha a porta. Bem que tu vem aqui e fecha a porta. Entendeu? Então, existe um objeto, tá? E existe uma linguagem que condiz na realidade com aquele objeto. Isso, existe o significado e o significante, né? Isso, eu ia chegar nesse ponto. Então, tem que ter o significado e o significante. Signo, significado e significante. Então, se você foge, se você rompe com essa relação, com esse trivium, vamos dizer assim, com esses três caminhos que estão interligados, a própria ideia do diálogo não faz sentido, não tem como as pessoas dialogar umas com as outras. O que está acontecendo? Quando o sujeito diz, o Olavo é astrólogo, o Olavo é guru. Na verdade, aquilo não é achincalho, Max. Aquilo é expressão de um sujeito que já perdeu conexão entre realidade e linguagem. Ele não sabe mais a que se referem as palavras. Não sabe a que se refere, porque guru é uma coisa. O Olavo é guru, não. O Olavo é vidente, não. O Olavo é astrólogo, não. Então, veja, eles acham que estão usando isso como achincalho. Mas a questão não é... Isso é muito grave, isso não é achincalho. Isso é um divórcio entre linguagem e realidade. Ou seja, esse pessoal não sabe o que é realidade. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, quando o sujeito opta pelo sentimento depreciativo, ao invés de relatar a realidade tal como ela é, esse sujeito já está na Matrix, mano. Exatamente. E aí nós temos muitos culpados quanto a isso, né? Um deles, né? Eu vou se dá tempo de falar rapidinho, de forma bem resumida, é o pessoal lá de Frankfurt, né, da teoria crítica, pessoal do pós-estruturalismo, pós-modernismo, a ideia do socioconstrutivismo e do desconstrutivismo, né? O que é o desconstrutivismo, Campos? Ele nega a possibilidade de qualquer sentido último, né, verificável em um texto. Entendeu? Então, ou seja, não há no texto a ideia de significado. O significado passou a ser nada mais que uma representação momentânea de uma possibilidade de interpretação. E ela logo vai se dissolver para ter uma outra interpretação e outra interpretação e outra. Olha, nós já estendemos muito aqui e a gente entrou num assunto bem interessante. Eu vou te propor o próximo podcast, vamos falar sobre linguagem e realidade. Ótimo, perfeito. Até para a gente explicar melhor esse último trecho a que eu me referi, para que não fique muito nebuloso, a gente vai detalhar melhor isso e explicar como a linguagem divorciada da realidade, ela reduz os seres humanos a um ajuntamento de isso, perfeito. Ótimo. Que é o que está acontecendo. A mídia brasileira faz isso. A mídia brasileira toda faz isso. Toda faz isso.
Ou seja, a gente está rompendo com todo aquele trabalho árduo que Sócrates fez, né? Aquela tentativa de trazer as pessoas para a realidade. Isso, perfeitamente, porque como eu... Então, só para concluir, né? Eu comecei lá atrás falar sobre os discursos, né? Para chegar no retórico. O discurso poético, ele se a gente pensar numa árvore, para dar um exemplo bem simples, o discurso poético ele é como se fosse a raiz da árvore, né? E essa raiz é que chega a fundo da realidade, no âmago da realidade mesma, né? Do mundo dos sentidos, da experiência mais direta. E é dessa experiência, desse fundo, que vão sair diferentes orientações humanas, né? E aí que essas orientações humanas, esses gostos, essas imagens de vários objetos, elas vão entrar em choque, né? Porque eu vou chegar a um gosto, a um desejo da realidade, o senhor vai chegar a outro desejo e vai surgir o discurso retórico. Só que o discurso retórico ele é meramente persuasivo. Cada um tenta se sobrepor sobre as demais visões de mundo. Cada um expressa a sua pretensão, né, de que a sua representação de mundo, da realidade, seja verossímil. Então, não passa disso, de persuasividade, né? Porque para ser probante, eu tenho que ter condições de provar algo. Então, o discurso retórico, que ele vem daí, os vários discursos retóricos confrontados, eles não podem ser nem verdadeiros nem falsos. Eles são apenas ou mais convincentes ou menos convincentes. Entende? Então, porque eles partem de premissas diferentes. Então, sim, claro que hoje o que nós vemos na mídia, Campos, é isso que o senhor está falando, é apenas retórica. Eu gosto desse discurso, logo eu vou defendê-lo com unhas e dentes. E aí eu lembro que a Grécia antiga... Ainda que ele não tenha relação nenhuma com a realidade. Exatamente, não precisa ter gosto, né? É com minha concepção de mundo contra a tua. E ele se apega a isso como se isso fosse a realidade última mesmo, da evidência. Perfeito. O grego letrado do tempo de Sócrates era desse jeito, era isso aí. Na época de Sócrates, a Grécia, Atenas, estava numa degeneração moral, intelectual, desgraçada. Por causa de quê? Por causa dos sofistas. O que os sofistas faziam era isso, eles eram professores de retórica, de discursos verossímeis. E o que eles faziam? Eles ensinavam jovens, geralmente políticos, que queriam entrar na política, vamos colocar a defenderem... Eles eram professores de mentira, na verdade. Perfeito. Eles eram ensinados a mentir. Os sofistas ensinavam as pessoas a mentir, a defender a sua visão. Mentir com habilidade. Mentir com habilidade. É ser um político, né? Ser um político. E aí o grego letrado da época de Sócrates, ele era assim, era um sujeito que não acreditava em nada. Ele acreditava que todas as ideias, elas são iguais. Todas as ideias valem mais ou menos a mesma coisa, né? Ele é alguém que acredita que ele possui os instrumentos para persuadir os outros. Mais ou menos como o Brasil de hoje. As pessoas acreditam numa ideia simplesmente porque gostam dela. E não porque tem alguma prova dessa ideia. E essa prova só vai surgir com Sócrates. Nós, os brasileiros, vivemos num ambiente de total leviandade perante a ideia de verdade. É aquilo que o senhor já explicou muito bem. A ideia de verdade não importa. O que importa é meu apego emocional a tal ou qual visão. Isso tem na direita, isso tem na esquerda, isso tem no meio dos católicos. Quando a gente vê esses católicos chamando Olavo de herege, que Olavo é uma ameaça à fé, eles estão fazendo isso, eles estão se apegando a uma visão de mundo de forma emocional. Não estão analisando a coisa no sentido de uma investigação científica de fato. Isso só vai surgir na Grécia, quem vai sanar essa situação é Sócrates e Platão, porque eles vão criar um método de tirar dúvida, é a prova dos 9. Eles vão tirar um método de exigência, um conjunto de exigências, para que um conhecimento ele possa ser considerado verdadeiro, não apenas doxa, opinião. Porque opinião todo mundo tem, retórica é isso, entendeu? É a minha opinião que eu estou te persuadindo para acreditar. A mídia inteira e todos esses debates que nós vemos aí na CNN, na Jovem Pan, nas universidades, é tudo retórica, é tudo opinião, gosto, apego emocional a uma determinada visão de mundo. Sim, corretíssimo. Não é o discurso dialético, né? É o que nós já falamos há muito tempo. Exatamente. Então aqui eu concluo, Campos. Se o senhor quiser, já está 1h30 quase. Se o senhor quiser dar suas últimas palavras aí, avisos, recomendações, fica à vontade, o espaço é teu. Eu quero só dizer ao pessoal que estiver ouvindo esse
podcast. Agradecer também o pessoal da Shockwave Radio, que tem dado um espaço bem legal pra gente, tem aberto esse espaço, e a gente tem feito esse trabalho de luta árdua para tentar, como formiguinhas, né, tentar trazer as pessoas de volta à realidade, né, voltando àquele velho método socrático que nós aprendemos com o Olavo. O que o Olavo fez conosco, o Olavo aprendeu com Sócrates. Perfeito. E nós estamos tentando trazer isso às pessoas, tentando destruir esse império de mimadinhos, como bem explica o Theodor Dalrymple no Poderes de Mimados, né? Tentando destruir esse império subjetivo que se apoia tão simplesmente no sentimento e despreza as verdades mais óbvias, despreza a realidade, esse império dessa histórica chula, sentimental, que tomou conta do Brasil. Então, se você concorda com isso, então nos apoie. Nós estamos no YouTube, canal Carcarás, nós estamos no Twitter e nós estamos também no Instagram, tá? Estamos também no Instagram. E a gente pede a colaboração de vocês, se inscrevam no canal, divulguem, nos apoiem. E também, se você quiser participar do Grupo Carcarás, entre em contato conosco, nós estamos precisando de mais pessoas para nos ajudar nesse trabalho. É muito difícil, eu trabalho, eu quase não tenho tempo, mas sempre que posso, estou aqui ajudando, comentando livros, estou comentando o cenário político, estou com o Max aqui sempre fazendo alguma coisa, e a gente precisa de mais pessoas para fazer, a gente queria fazer um trabalho mais amplo, quase que um trabalho diário. Então, se você puder nos ajudar, entre em contato conosco, vai ser bem-vindo nesse trabalho de resgate das nossas raízes espirituais e culturais, porque esse país está numa situação muito difícil. Visite nosso Apoia-se também, né, Campos? Se esse país é um homem de bem, ele precisa de você. Como é que é, Max? Visite nosso Apoia-se também, né? A gente precisa. Apoia-se, entendeu? Se você sabe inglês aí, quiser nos ajudar no processo de tradução de vídeos, tem muito vídeo aí que a gente está precisando de gente para nos ajudar. É pouca pessoa que a gente tem para ajudar, fazer um trabalho similar ao pessoal do Conservadores de Direita. Então, tem livros que a gente precisa traduzir. Então, se você tem um bom inglês, quiser nos ajudar, a gente está fazendo. A gente tem um membro do nosso grupo que ele está fazendo belas traduções. Só que, como a gente disse, só tem uma pessoa. A gente quer mais gente. A gente quer expandir isso. Possivelmente transformar numa editora e avançar, e a gente precisa trazer esses livros para o Brasil, que as pessoas precisam entrar em contato com esses autores. O Olavo trouxe, mas ainda há muitos autores que as pessoas não conhecem e que nós precisamos trazer para o seio dos leitores brasileiros, para ver se a gente consegue provocar uma mudança cultural, uma mudança intelectual, e que isso vai ser importante para o Brasil. Então, se você quiser nos ajudar, nos ajude, nós estamos prontos para apertarmos a sua mão e entrarmos nesse trabalho de mãos dadas. Perfeitamente, é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui sempre abertos, né? Se você quer contribuir de alguma forma com o resgate da cultura brasileira, com a formação de militância, que é importante em apoio ao presidente, ou desmascarar alguma ideologia da esquerda, né, algum ardil psicológico da esquerda, pode mandar textos pra gente, vá no direct do Instagram, manda um direct lá no Twitter, ou comente no YouTube, né, mande seu número, seu contato pra gente. Se você acha que tem uma boa oratória, uma boa comunicação e poderia contribuir muito bem aqui no podcast, pode vir, cara, estamos precisando. Entre em contato com a gente. Eu quero fazer parte do podcast, achei legal, posso contribuir de alguma forma? Pois venha, né? Todo o nosso trabalho aqui é voluntário, né? E nós precisamos de pessoas para se voluntariar também. Então, em suma, é isso. Precisamos de homens e mulheres de coragem. Vamos rezar. O desespero, o medo, como foi falado muito bem pelo Campos Júnior, não é um bom conselheiro, é um péssimo conselheiro, né? Então vamos ter coragem, vamos nos espelhar. Eu estou lendo o Romance Os Noivos, Campos, do Manzoni. Livro sensacional, cara. Ele tem um personagem que eu acho que é um dos personagens mais corajosos, né, que eu já vi na literatura, que é o Frei Cristóvão. É um religioso capuchinho, cara, de coragem, o cara que se opõe aos poderosos, aos grandes, para defender os humildes, né? Aqueles que não têm defesa. Porque a igreja é isso, né? A igreja está pelos humildes, pelos pobres, pelos desamparados, né? Pela salvação das almas e dos corpos dos mais fracos. Na literatura brasileira tem muita gente de coragem.
Então que sejamos como Frei Cristóvão, né? E, inclusive, nesse mesmo livro tem uma das figuras mais covardes que eu já vi na literatura, que é o padre Abondio, né? Dom Abondio. O cara se esconde, Campos, embaixo da cama, se borrando de medo dos poderosos para não realizar as suas obrigações, né? Se o cara bater na porta, se um político bater na porta para proibi-lo de cumprir suas funções eclesiásticas, ele vai se esconder embaixo da cama. É um cara medroso mesmo. Então não sejamos padre Abondio, sejamos o Frei Cristóvão. Vamos pedir a Deus homens, mulheres corajosos para nos ajudar nessa missão. E com a ajuda de Nossa Senhora de Fátima nós vamos conseguir. Nossa Senhora de Fátima que esmaga as heresias e as ideologias. Cristão não é covarde, Campos. Cristão é corajoso. Homem de Deus é corajoso. O cristianismo é renúncia, rapaz. Esse mundo não vale nada. Entendeu? O cristianismo é renúncia. Exatamente. Ele ama muito esse mundo, não pode ser cristão. Vamos ver acabar com esse pacifismo imbecil, com esse puritanismo imbecil de rodoviária, que isso não existe. Cristianismo é coragem, é renúncia, é entrega, entendeu? Os mártires eram todos corajosos. Agora, é claro, essa coragem não vem de nós, né? Ela nos transcende, ela vem de fora. E aí, então vamos pedir para quem nos pode dar, que é a Virgem Maria. Então, Campos, muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe por essa conversa, pela disponibilidade. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Semana a gente grava mais outro aí. Um abraço a todo mundo aí, pessoal que está nos assistindo, pessoal do Grupo Carcarás. E é isso, tchau.